Olá, seres vivos, tudo bem? Eu, professor Bonfim, estamos aqui para darmos prosseguimento às nossas videoaulas. Hoje, a nossa videoaula de número 2, falaremos sobre números primitivos e conjuntos. E aí, conjuntos, uma matéria meiga, doce, gentil. Meu caro aluno, minha cara aluna, quando você ouve falar sobre conjuntos, a primeira coisa que vem à mente de vocês é o que está atrás de mim? Não. A primeira coisa que vem à mente de vocês normalmente são o quê? Conjuntos musicais. E faz sentido a ideia, já que conjunto remete à união de elementos, sejam eles quais forem. Você pode estar falando de uma coleção. Uma coleção nada mais é do que um conjunto. Aí você tem coleção de moeda, de quebra-cabeça, de confusão, de brigas, de desentendimentos, de dívidas, para quem gosta disso, e assim por diante. Mas com relação às nossas aulas, o assunto que cai no Enem, no pré-vestibular, quais seriam? Primeira coisa, como que a gente mostra os conjuntos? Tem várias formas, tem a forma tabular, tem por propriedade, tem pelo diagrama de Van Euler, e é o que nós veremos agora. Repare que temos aqui a forma tabular. Sempre que falamos de conjuntos, a gente sempre representa um conjunto por uma letra maiúscula. A gente usa chaves, e o que vai dentro dessas chaves, a gente chama de elementos, e não de valores. Embora eu tenha usado aqui números, eu estou me referindo aos valores. Sempre separamos por ponto e vírgula ou por vírgula. Eu normalmente uso ponto e vírgula. Então percebam, tenho aqui meu conjunto A com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Fez suas chaves. Eu posso representar por propriedade. Aí eu tenho o conjunto B. X, essa barra inclinada significa tal que. Como assim um tal que? Eu tenho X, mas esse X tem que ser, por exemplo, uma vogal. Se tem que ser uma vogal, quem será? A, E, I, ou U. Não será as consoantes. C, B, D. Eu também poderia ter um conjunto C. Conjunto C, aí vem Y, tal que o Y seja um dia da semana. Segunda, terça, quarta, quinta e assim por diante. Quando falamos de conjuntos, eles podem ser finitos ou infinitos. Finitos, por exemplo, os dias da semana. Infinitos, os números, a estupidez humana e assim por diante. Um conjunto B aqui, A, E, I, U e assim por diante. Qual é a forma mais clássica que vemos os conjuntos? Pelo diagrama de Van Euler, que é quando a gente tem essas figuras toscas. Perceba que eu tenho meu conjunto A com os elementos 1, 2, 3 e 4. O conjunto B com os elementos 1, 0 e 5, 1, 5 e 7. E o conjunto C com os elementos 2 e 4. Na hora de colocarmos na forma tabular, é aconselhável que se coloque em ordem decrescente. Por quê? Imagina no dia da prova, você que mal lembra do seu nome, começa a colocar de modo aleatório, vai ficar toda hora olhando, a possibilidade de errar é gigantesca. Então, meu conjunto A tem os elementos 1, 2, 3 e 4. O conjunto B tem os elementos 1, 5 e 7. Perceba que se você já coloca na ordem crescente, depois do 1, você não vai imaginar, tem um 2. Não, não tem. Se de 2 vai para o 5, eu não tenho nenhum 2, nenhum 3, nenhum 4. Tudo bem? E depois o 7. Perceba que o meu conjunto C tem os elementos 2 e 4. Tudo bem até aí? Quando falamos de conjunto, a gente fala de duas coisas, duas relações. Uma é a relação de pertinência. O que seria a relação de pertinência? É a relação entre elementos e conjuntos. E tem uma outra que é a relação entre conjuntos, que é a relação que a gente chama de inclusão. Como assim? Perceba aqui, ó, relação de pertinência. É a relação entre elemento e conjunto. Por exemplo, se vocês olharem aqui, o meu elemento 1, ele pertence ao conjunto A. O elemento 5, ele pertence ao conjunto B. Mas matemática tem uma linguagem própria. Você não vai escrever por extenso. O elemento 1 pertence ao conjunto A, o elemento 5 pertence ao conjunto B. Representamos dessa forma. O elemento 1 pertence, esse ezinho é de pertence ao conjunto A. Ah, mas e se ele não pertencer, como é que a gente fala? Falaremos assim, ó, o elemento 4, ele não pertence ao conjunto B. Se não pertence, é apenas cortado. Tudo bem? Toma cuidado que você não fala, o elemento 1, ele está contido no conjunto A. Não, a gente fala que ele pertence. Perceba que eu tenho esses elementos aqui dentro. Eu posso subdividi-los. Na hora que eu pego um conjunto grande a gente chama de conjunto universo. Por exemplo, numa sala de aula, em teoria tem o pessoal de exatas, humanas, biológicas, tem os confusos, que não sabem o que fazem ali, tem os indecisos, que não sabem qual hora vai atuar, e tem aqueles humildes, que eu vou prestar em qualquer coisa, onde eu entrar eu estou indo. Medicina no Acre, matemática aqui em São Paulo, letras no Nordeste, no fim do mundo, para qualquer lugar. Esses grupos menores a gente chama de o quê? De subgrupos. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o conjunto A, que tem os elementos 1, 2, 3 e 4. Eu posso pegar e criar subconjuntos aqui dentro. Um conjunto apenas com o elemento 1, apenas com o elemento 2, com os dois elementos.
Na hora que eu faço uma relação entre conjuntos, a gente fala que é de inclusão. E aí, nesse caso, eu não vou falar que, por exemplo, o subconjunto de 2 pertence ao A. A gente fala que ele está contido. Mas como assim contido? Perceba o conjunto C. Veja que no meu conjunto C, e eu vou vir aqui pegar meu giz, que eu esqueci. Perceba que meu conjunto C tem os elementos 2 e 4. Perceba que os elementos 2 e 4, eles estão aqui. Os dois elementos, eles estão aqui dentro. Então, eu posso falar aqui o quê? Que o meu conjunto C, ele está contido no conjunto A. Tudo bem? Perceba, eu não falo que ele pertence, e sim que ele está contido. Por que ele está contido? Porque todos os elementos do conjunto C, eles estão dentro do conjunto A. Mas perceba que o conjunto B, por exemplo, o elemento 1, eu tenho ele em comum nos dois. É só ele. Eu não posso falar que o conjunto B está contido no conjunto A. Por quê? Porque só tem um elemento. Para que um conjunto esteja dentro do outro, todos os elementos têm que pertencer aos dois conjuntos. Então, veja, o conjunto C tem os elementos 2 e 4 e todos os elementos estão aqui dentro. O 2 e o 4. E como que a gente representa o contido? A gente coloca assim, que o conjunto C, conjunto A, ele contém, é esse Czinho achatado, contém o conjunto C. Então, o conjunto A, ele contém o conjunto C. E caso não venha a conter, como é que a gente escreve? A gente fala que o conjunto, outra forma de falar, que o conjunto C, aí é o Czinho ao contrário, a gente fala que ele está contido no conjunto A. Então, há duas formas de falarmos da relação de inclusão. Que o conjunto A, ele contém o conjunto C, ou o conjunto C está contido no conjunto A. Toma cuidado, volta a dizer. Não vão dizer, o conjunto C, ele pertence ao conjunto A. Não, ele não pertence. Ele está contido, tudo bem? Sempre que nos referimos aos elementos, se eu me referir a um elemento qualquer, eu apenas coloco o número, por exemplo, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Na hora que eu me refiro a conjuntos, eu sempre tenho que usar chaves. Tudo bem, pessoal? Beleza? E já já a gente volta enchendo a lousa.